Olá, queridos estudantes aí, ó, o primeiro ano é com muita alegria que estamos aqui iniciando mais um componente curricular. E agora é um componente curricular da teoria, do pensamento e da prática. Olha só, sou o professor Hélio e irei acompanhar vocês no componente curricular de quê? Olha lá em cima, filosofia. Esse é meu sinal, né? Ó, esse aqui do de filosofia e o uso do óculos. Olha aí, galera. Olha só, gente, vocês aí, esse primeiro ano, saindo lá do ensino fundamental, aí tem essa transição, olha aí, leva às vezes muito, até um choque, não é verdade? Mas não se preocupe não, estarei com vocês aí, os jovens aí da mediação tecnológica, caminhando com vocês nesse primeiro ano, com filosofia. E olha só, posso até apostar que vocês estudaram de certa maneira, sem compreender, sem indiretamente, voluntariamente, filosofia lá no ensino fundamental, tá? Então assim, vocês começaram a refletir, a pensar sobre a filosofia, estudar um conteúdo, um objeto de conhecimento, né, algumas coisas. Aí vocês chegaram, né, e vieram para o ensino médio. Olha que bacana, sejam bem-vindos para esse ensino médio maravilhoso, cheio de componentes curriculares. As disciplinas agora chamamos de quê? Componentes curriculares. Teremos um mar de conhecimentos para vocês aí. E eu não estou sozinho não, galera. Estou com a professora Lidiana, tá? Ela vai gravar comigo as aulas, né? Unidade 1, 2, etc. Então, nosso componente é formado por 2 unidades. A unidade 1 vai ao início da filosofia, a mitologia, e vai até no pensamento, a epistemologia lá, que vocês vão transitar para o segundo ano. Olha que legal. Então, e aí, professor, o que a gente vai estudar em filosofia? Olha essa pergunta. Gente, eu vim trazer para vocês dizer que a filosofia ela é ótima para você realizar e construir diante dessa caminhada até o terceiro ano, depois faculdade, e sua vida, essa linha de pensamento, de raciocínio, ou seja, diante das reflexões feitas pela filosofia, vocês vão poder raciocinar e organizar seu pensamento. Olha aí, já trouxe um ponto positivo. Vocês vão poder ser pensamento crítico no âmbito para melhorar a vida de vocês diante de quê? Da sociedade, certo? Olha que legal. Então, estou aqui, quando tiver dúvidas, traga para a gente. De maneira geral, gente, ó, a filosofia, a etimologia dela, o que é a etimologia? Lá no componente curricular de língua portuguesa vai dizer assim, etimologia é a origem da palavra, e filo, né, F-I-L-O, que significa filo, que antes se escrevia em grego, F-H, filo, significa amigo, e Sofia significa, tem alguma aluna aí chamada Sofia, significa sabedoria, olha só. Então, na etimologia da palavra, filosofia significa o quê? Amigo da sabedoria. Olha aí, vocês irão se tornar verdadeiros e verdadeiras sábias aí, ó, do conhecimento. Gente, mas tudo isso não é para você se empoderar e a hegemonia sobre o outro, não, ser melhor ou pior, não. É para vocês terem um diálogo legal, tá? Já a pessoa chegar lá na sua comunidade, olha, vamos falar sobre o filósofo tal, tem a ver com o nosso contexto aqui na comunidade. Bacana isso. Então, a etimologia da palavra é amigo. O Aristóteles, que é um filósofo, vai dizer assim, lá do século IV a.C., AC, ele vai dizer assim, ó, amigo do saber, amante do saber, aquele que ama a sabedoria. Olha aí. Então, a partir de agora, vocês começaram a gostar da filosofia, através do professor Hélio e da professora Lidiana. Vocês são amigos, amantes. Amar a filosofia, amar o conhecimento, galera. Isso que é legal, olha só. Então, estamos aí para caminharmos juntos. O professor sabe muito, mais ou menos. E aprenderei com vocês também, ok? E um grande abraço aí aos professores presenciais, sejam bem-vindos. E as professoras, olha, eles dão esse suporte, esse apoio maravilhoso. Eles também são amigo, amante da sabedoria. Com certeza, eles sabem muito, tem muito a oferecer, ok? Aproveitem, né, no máximo isso. Então,
Bem-vindos ao nosso componente curricular, olha lá em cima, de quê? De filosofia. Vamos lá iniciar nossa primeira aula, que bacana. Como eu falei para vocês, olha aí, ó, é a aula 1 hoje, tudo começa, a unidade 1. Sou o professor Hélio e estarei junto com a professora Lidiana. Lidiana, olha gente, o nosso quadro aqui, principal, ele tem o FI, tá? O F em Libras, o professor Sâmio aí mostrou pra gente a filosofia. E várias palavras que vocês vão anotar e fazer um vocabulário. Olha aí que legal. Todas as palavras vão aparecer para vocês, ou no primeiro ano, ou no segundo, ou no terceiro, ok? Mas todas irão aparecer. Ótimo, né? Inclusive a palavra filosofia significa o quê? Filo, em grego é PH. Ó. Filo significa amigo. Sofia é sabedoria. Bacana, gente, olha. Tá aí, vocês já vieram para o meio da filosofia, certo? Olha que legal, já estamos inteirados. Já sabe mais ou menos o que é filosofia. Professor, estou em dúvida, o que é que eu vou estudar? Vocês vão estudar muita coisa legal. Gente, a minha intenção e da professora Lidiana é trazer o contexto da filosofia lá da antiguidade, desde a sua origem. Antes da filosofia era a mitologia, os mitos, as lendas, e fazer com que vocês sejam inseridos nesse meio. Olha, imagine só o pensamento de um filósofo ou uma mitologia da época, trazer para o contexto de Rondônia aí o seu contexto. Isso é bacana, é poder compreender. E na educação EPT, educação tecnológica e prática, né? Vocês vão dizer que é conceituar na prática. Olha só, vamos conceituar a filosofia na prática. Aprender, é como se um mecânico estiver ensinando você a consertar moto, e ele vai conceituando ali, ó, isso é o carburador, isso é etc, é a lona de freio e vai. Tá bom? Vamos lá? Continuando, olha aí. Eu sou o professor Hélio de Araújo Carneiro, olha aí o meu bonequinho, né, de filosofia. A inteligência artificial ajudando a gente a fazer isso. Esse é onde eu estudei, né, os graus, mestre em filosofia. Olha a professora Lidiana aí. Claro que é só um avatarzinho dela. Então tá aqui toda a formação dela, até maior que a minha, ó, estudiosa. Lidiana da Cruz Pereira, minha parceira de filosofia. Galera, ó, em cada unidade, deixa eu explicar para vocês, vem até aqui. Em cada unidade nós teremos uns 10 mais ou menos, chamamos de objeto de conhecimento, é os conteúdos antigos. Então assim, ó, unidade 1, temos 10 objetos de conhecimento ou conteúdos, e depois tem a revisão da prova e parcial e a recuperação. Bem legal isso, ó, tem 10 conteúdos. Esses conteúdos vão ligando um com o outro, para que vocês possam crescer na busca do conhecimento sobre a filosofia. Aí vocês vão entender aos poucos. Ah, professor, nem gostei de filosofia, mas você vai gostar, porque aqui o professor Hélio e a professora Lidiana vai demonstrar para vocês que ela é real e que ela é importante para a nossa vida. Ou seja, nós somos seres pensantes, então temos que raciocinar antes de tomar uma decisão, por exemplo. Não é verdade? Imagine só vocês chegar no terceirão, não souber nem o que fazer para fazer faculdade. Olha, eu não estou indeciso. Aí ela vem e entra a filosofia. Diante do existencialismo vai te ajudar a tomar essa decisão ótima para a sua vida, adequada para você seguir o seu caminho e depois constituir família ou não, né? Tem essa forma. Continuando, vamos lá. Então tá aqui o professor Hélio sentado já no escritório dele, ó, virtual. Tá aqui, ó, conteúdos, né? Do componente curricular de filosofia. Aqui a gente chamamos objetos de conhecimento agora. A primeira aula hoje, experiência filosófica, criando interações humanas. Vamos entender um pouco. Aula 2, atitude filosófica, uma introduçãozinha sobre o pensar crítico. 3, a riqueza da mitologia grega, uma viagem aos tempos antigos. Então, tudo começou aí pela mitologia.
Aula 4, mitologia brasileira. Nós temos as nossas, tá? Claro, vamos trazer um pouco essas lendas. Agora, como surgiu o mundo, segundo a mitologia grega e indígena? Temos aí vamos fazer um podcast, gente, sobre a cultura, tá? Condição humana, natureza e cultura, que é um poeta aqui de Porto Velho, aqui da região. A próxima é a 7. A 6, desculpa. A origem da filosofia. Ó, aqui começou a filosofia. Ó. Olha só que legal. A 8, quer dizer, os períodos da história da filosofia. É bom entender um pouco como que funcionou, né, naquela época. E depois é a busca da arqué, o princípio que originou tudo. Como surgiu tudo? Existe uma resposta? E a última aula, que é a 10, os filósofos pré-socráticos, antes de Sócrates. Olha só a lista, bem legal, tá? Desde a mitologia até a filosofia. Esse é a unidade 1. Bacana aí, estão prontos? E aí, posso dar como diz o ditado, dar o pontapé inicial? Posso? Estão prontos para tal? Então vamos lá, continuando, vamos iniciar a nossa filosofia propriamente dita. Bem-vindos a todos e vamos que vamos. Olha lá. Então, gente, a primeira aula. Experiência filosófica, criando interações humanas. Então, aqui nessa aula nós teremos filosofia no cotidiano, aplicações práticas. Um breve, né, resumo. É possível definir filosofia? Temos um videozinho para vocês. O que as pessoas dizem na rua, o que é filosofia. E descubra o caminho do filosofar. Então vocês vão descobrir reflexão filosófica e exemplo de Sócrates. Gente, olha, eu trarei para vocês coisas, pontuações, são como se fossem dicas. Vocês às vezes quando estão fazendo uma dinâmica de procurar o mapa, o tesouro, aí tem dicas lá no mapa para vocês acharem o tesouro. Então, supostamente a filosofia está como tesouro para vocês hoje e eu vou dando dicas para vocês acharem ela lá no final. Né? Caminhar nesse unidade 1 e 2, que é o caminho do mapa, com dicas e encontrar lá no final o tesouro, tá bom? Que é propriamente a filosofia. Muito legal isso, experiência de vida. Vamos lá, continuando. Então, assim, o que é a experiência filosófica e sua importância? Gente, 3 pontos. Definição, vivência intensa que estimula questionamentos profundos. Às vezes você está ali questionando algo, né, procurando, então é um ponto do filosofar. A importância dela, fundamentos das relações humanas autênticas e significativas. Então, a experiência filosófica também é importante. E o impacto que causa? Ela promove a compreensão e respeito entre as pessoas diversas. Olha só que legal. Isso mesmo. A filosofia não é a psicologia, mas ela promove esse encontro interativo. Além de busca do conhecimento, a filosofia vai fazer uma ação social, ou seja, juntar as pessoas na cultura do encontro, para refletir, para dialogar sobre as coisas da vida que está em nossa volta, ok? Continuando, olha lá. Então, assim, filosofia no cotidiano, aplicações práticas. As questões filosóficas fazem parte do nosso dia a dia, a todo momento. Qualquer decisão que tomamos se baseia sempre em reflexões, pensamentos, tá? Que podem ser de natureza filosófica ou não. Quando paramos para refletir sobre o que é melhor para a nossa vida, estamos fazendo o quê? Adivinha? Fala aí para nós, vem cá. Quando paramos para decidir sobre as coisas da vida, estamos fazendo o quê? Um exercício filosófico, olha que legal. Então, nesse momento mesmo você está pensando, que hora que é o lanche, que hora que é a merenda, já passou. O dia da prova, olha só, qual decisão vou tomar lá na frente. Então, são uma ação, um exercício o quê? Filosófico. Vamos lá? Quantas vezes, né, a nós, vocês, se perguntaram sobre os conceitos. O que é o amor? O que é a amizade? O que é a felicidade? O que é essa tal de solidão? O que é a morte, hein, gente, que nos assola?
Você já discutiu sobre esses assuntos com seus amigos? E aí, esses assuntos aí que vêm do dia a dia, vocês já debateram, já falaram? Se juntaram com os pais, com os amigos, com os colegas da escola e se perguntaram? Então é legal você se conhecer. Hoje mesmo estava com as professoras aqui, lá na sala, falando sobre os tipos de amor, olha só. Os gregos dizem que tem 3, né? Então pode pesquisar e manda para nós. Então vamos lá, continuar, olha lá. É possível definir, gente, filosofia? Ela é mais do que qualquer outro campo do saber. Ela apresenta sérios problemas de conceituação, porque não tem um conceito no tema propriamente dito, não é na etimologia, tá? Porque na etimologia nós já sabemos que filo é o quê? Amigo. Opa. E sofia é o quê? Sabedoria. A etimologia, a origem da palavra, tá? É do grego. Agora a palavra em si, ela apresenta vários conceitos. Se experimentarmos perguntar um médico, um biólogo, um advogado, um psicólogo, um médico, saberemos respostas distintas, tá? Viu? Então, conforme a gente vai perguntando, vamos sabendo respostas distintas, o que é filosofia, tá bom? Vamos lá, continuando ali. Então, assim, segundo um pensador, a filosofia é importante e não deve ser desprezada. Ó, já falo para vocês, não desanimeis nas aulas de filosofia, não despreze-a, por favor. Já de acordo com outro, ela é algo completamente inútil, ó. Por favor, não seja isso. Para alguns, o filósofo tem uma missão imprescindível, desempenhar na sociedade, enquanto outros veem como um sonhador incapaz de distinguir o que é, né? O que é isso, o que é aquilo. Ó, quem tem razão nisso? O que é a filosofia? E por que, né, ela se torna algo importante dentro do processo do saber? Vamos lá. Então, assim, tudo pode ser objeto de indagação filosófica. Deus, olha só, podemos fazer um debate aí, se Deus existe, etc. A natureza, enquanto natureza e natureza humana. As ações do homem, que é a questão ética. Olha que legal. Tudo isso a gente aprende na filosofia. O próprio vocabulário é proveniente, está aqui, ó como é escrito em grego. Philos, que é amor ou amigo, amizade. Ó. Sofia é o quê? Sabedoria. Isso indica, né, a pretensão de abarcar os saberes. Olha só, agora falando, o que é filosofia para vocês? Tem aí uma enquete que nós fomos às ruas, perguntar de algumas pessoas, o que eles entendem por filosofia. Vamos lá assistir? Olha aí. Nós fomos às ruas para perguntar se as pessoas sabem o que é filosofia. Veja as respostas. A filosofia, para mim, é uma maneira que você tem de trabalhar, implantando o seu jeito de trabalhar, seu sistema de trabalhar, né? E fazendo com que essa filosofia possa ser útil para os seus alunos ou para o seu próximo, enfim, aqueles que você realmente ministra alguma coisa, aulas, né? Ou passa informações, ou aprendizado. Então, para mim, a filosofia está dentro desse padrão. Filosofia, eu acho que é o estudo que estuda a empatia nas pessoas, de estar se colocando no lugar do outro, né? Entendendo mais o ser humano. Então, filosofia é algo bem amplo, né? Mas eu acredito que é algo que estuda, né? Várias áreas do ser humano, da vida. A filosofia está relacionado à disciplina, o direcionamento em fazer algo. Eu acredito que seja algo nesse sentido. Filosofia, no meu modo de ver, é uma arte. É a arte de pensar, é a arte de refletir sobre as coisas, refletir sobre o mundo, perguntar bastante, nunca ter respostas prontas, e sim sempre se perguntar por quê, como, o quê, para que as coisas existem, por que estamos aqui, quem é Deus, o que é família, o que é Estado, o que é democracia, o que é política, e assim a gente vai refletindo sobre as coisas da vida. Isso é fazer filosofia de maneira prática. Ô galera, viram aí algumas pessoas na rua, isso é real, tá? Então as pessoas estão lá, a gente pergunta, o que você entende por filosofia?
Vocês podem até fazer aí na escola, chegar lá no pátio, no intervalo, e dizer, olha, o que você entende por filosofia? Então é legal vocês saberem, para depois você pegar esses dados e constituir uma linha de pensamento, o seu conceito sobre o que é filosofia para vocês. Legal isso. Continuando, olha lá. Outro tópico, ó, descubra o caminho do filosofar. Então, todo o caminho é realizado, é constituído caminhando, tá? E um pensador chamado Kant, quando for filósofo, eu vou dizer pensador, pesquisador ou filósofo, tá? Ele é da Alemanha, ele diz, ó, não é possível aprender qualquer filosofia. Eita, o que é isso? Só é possível aprender o filosofar. Existe o talento da razão. Então tá aí, gente, ó. Então assim, Kant vai dizer, ó, não é possível filosofia, mas é possível filosofar. É a ação, tá? Filosofia é o contexto, nós estamos aprendendo o conteúdo, os objetos de conhecimentos. Mas o filosofar que é importante, vocês vão raciocinar, ou seja, aprender a linha de pensamento deles que escreveram antes e montar a sua, estruturar. Que legal! O que é Deus para você, como surgiu o mundo. Então vocês vê várias origens, vários conceitos e vai gerar o seu. E vocês poderão até gerar novas palavras. Olha que interessante. Vamos lá, continuando? Então assim, Kant vai dizer que é possível destacar duas expressões. Só é possível aprender a filosofar. Certas tentativas filosóficas já existem, tá? A história da filosofia. Então, diante dela, eu vou aprender o quê? A filosofar. Aprender filosofia só tem sentido pelo esforço de cada um, que é pessoal, tá? Exercitar o quê? O talento da razão de vocês. Ao estudar o pensamento dos grandes pensadores, cada um exerce o direito de refletir sobre tal. Então, é nessa perspectiva aí. Agora, o que é uma reflexão filosófica, tá? Então, assim, essa é uma questão, né, complexa. Qualquer definição que seja cada delimitada, no sentido de estreitar um significado muito mais amplo, na tentativa de delimitar, vamos examinar, tá? Por exemplo, é um conjunto de problemas a examinar. Questionamento radical, tá? Temos que ter esse questionamento. Temos que criar um rigor lógico para você coeso, né, de coerência. Temos que investigar os problemas gerais, né? Autocrítica, você tem que ter um limite, né? Você sei criticar. E a finalidade prática, né? Como devemos agir. A importância da formação escolar. Desenvolver o pensamento crítico, olha, ó, filosofia dentro da escola. Desenvolver um pensamento crítico, tá? Estimula a curiosidade, então vocês vão se tornar verdadeiros curiosos e prepara para o futuro. Então tá aí, esses 3 tópicos de motivos para quais vocês vão poder estudar filosofia. Desenvolver o seu pensamento crítico, estimula a curiosidade e preparar para o futuro. E com esse pensamento crítico vocês vão organizar suas ideias, inclusive na redação, que interessante. Vamos lá, continuando? Aí eu trouxe um carinha aqui, ó, Sócrates, porque ele viveu em Atenas, dizem que ele, ao falar, exercia grande fascínio, né, para os outros, procurado pelos jovens e passava horas ensinando os jovens. Eu fiz uma imagem na inteligência artificial do Sócrates moderno com o rosto antigo. Ele fazia perguntas aos que julgavam ele. O que é coragem, o que é beleza, o que é justiça, o que é virtude. Ó, atitude de um filósofo. E as pessoas respondiam as perguntas socráticas, tá bom? Ao final, eles concluíam não haver saída, sem reconhecer a própria ignorância, ou seja, ele não sabia. Aí, essa frase aqui dele, ó, só sei que nada sei, é atribuída. Por quê? O método de Sócrates levava ao conhecimento da própria ignorância. Esse era o ponto de partida da sua própria sabedoria. Ao dialogar, Sócrates não era um professor, ele ensinava verdades, ó, mas alguém que estimulava cada um a pensar por si mesmo. Então, assim, propriamente dito da filosofia, aqui, o interesse dela, inclusive para vocês, é vocês ter o próprio pensamento, decidir as coisas, raciocinar, escrever bem, falar bem, dialogar uns com os outros, tomar decisões maduras,
Então vai nesse caminho, ok? Continuando, olha lá. Então, diante dessa perspectiva, certos filósofos dizem que Sócrates, em seus argumentos, usava 2 passos, tá? A ironia e a maiêutica. Então, a gente vai praticar daqui a pouco no nosso momento interativo. Ironia são perguntas provocativas. Desconstruir a certeza e mostrando que as pessoas não sabiam o que pensavam. Por exemplo, ele perguntava a um suposto especialista em justiça: o que é justiça? Através do questionamento, revelava contradições. Às vezes, aquele especialista não sabia o que era justiça. Então, é ironia, certo? Chegar na padaria, tem pão para vender? E maiêutica, dar à luz as ideias, ajudar o interlocutor a parir, né? Assim como uma parteira, porque a mãe de Sócrates era parteira. Através da reflexão, da ideia central e etc. Então tá aí, ó, um momento interativo para vocês, tá bom? Esse momento interativo é onde vocês têm, em algumas aulas vai ocorrer isso, ou seja, vocês vão separar 15 minutos mais ou menos para fazer uma atividade relâmpago, ou seja, vocês se tornarão protagonistas do contexto da aula, beleza? Então vocês vão trabalhar, mão na massa lá na eletiva, a gente fala isso, tá? E vamos lá? Olha as orientações do nosso momento interativo, olha lá, vou dar as orientações. Então daqui para esse, ó, vocês praticando a maiêutica, né? Aquela que o Sócrates fazia. Ela consiste em fazer perguntas para levar o interlocutor a descobrir por si mesmo a verdade ou reconhecer o que ele não sabia. Então vocês, estudantes, irão fazer duplas, 2 pessoas, tá? 2 alunos. Escolher uma das práticas a seguir ou criar uma nova. Vocês podem escolher a que eu coloquei, propus, ou criar nova. E vão dialogar uns com os outros. Exemplos. Mostra como só conduzir as pessoas a refletirem pensamento. Tá aqui, ó. Vamos lá. Nesse aqui, vocês vão... O primeiro exemplo é o que é educação. 2 alunos. Um vai ser o Sócrates e o outro o aluno, tá? Aí o Sócrates pergunta, diga-me o que é educação. Aí ele vai dizer, é ensinar os alunos ou alunas. Aí o Sócrates, ensinar o que exatamente? A aluna, ensinar conteúdos. Matemática, português. Aí o Sócrates vai dizer, então, se um aluno decora todas as fórmulas de matemática, ele está educado? É um questionamento, isso é ironia. Ó. A aluna, bem, ele aprendeu o conteúdo. Aí Sócrates, mas se ele não sabe aplicar isso na vida, ou não entende o porquê daquilo, ele realmente aprendeu? Olha, a aluna, talvez não, ele só decorou. Aí o Sócrates, o outro aluno, então, será que a educação apenas transmite conteúdo? Aluno, acho que não. Talvez seja ajudar o aluno a pensar. A pensar sobre o quê? O outro aluno pergunta. Sobre o que aprende, sobre o mundo, talvez. Aí Sócrates. Então, será que educar não é apenas transferir conhecimento, mas ajudar o aluno a desenvolver a própria compreensão? Aí a aluna concorda. Sim, acho que é isso. É mais educação do que só ensinar fórmula. Olha só, gente, é um diálogo no estilo da maiêutica. Coloquei 3, vamos lá? Vou mostrar os outros. Vocês vão escolher um, tá? Cada dupla escolhe um para fazer esse diálogo aí na sala. Tem 15 minutos. Olha lá os outros, vamos lá? Olha esse, mesmo estilo. O que é coragem? Então tá aí o diálogo, uma fala para cada um, tá? O 3, o que é justiça? Aí tem um Sócrates e outro aluno, são 2 alunos, ó. Cada um vai falar isso. Mais um, coloquei 4. O que é amizade? Esse é legal, tá? Vamos fazer. Aí você se põe no papel de Sócrates e o outro aluno de interlocutor. Então tá aí, vocês vão fazer essa prática. Aí os conteúdos que eu usei. Então assim, 15 minutinhos para vocês fazer esse momento interativo. Vamos praticar o que é, como Sócrates agia naquela época. Um responde, outro pergunta. Desculpa, um pergunta, outro responde. Então vai dando aquelas conexões. Vocês podem usar esses exemplos, mas podem criar, tá? Através do seu contexto. É bem legal, vamos lá praticar? Um ótimo momento interativo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.